Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bem, boa noite. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente tem o prazer de poder compartilhar alguns minutos da vida de todos nós, falando de temas vinculados à doutrina espírita. E o tema, particularmente de hoje, está totalmente focado na obra O Livro dos Espíritos. No dome que é essa grande pedra de 6 toneladas que está lá no túmulo, no cemitério em Paris, onde o corpo de Allan Kardec foi sepultado, tem essa frase que alguns autores alegam que Kardec teria dito, isso não há uma certeza de registro nesse sentido, mas que com outras variações foi apresentada em algumas obras espíritas, principalmente na Revista Espírita. Mas esse texto e essa frase, de certa forma, sintetizem muito o pensamento que a doutrina nos lega para as nossas reflexões enquanto espíritos encarnados. Ao dizer nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, traz numa simples frase algumas observações extremamente importantes para a nossa compreensão da grandeza e do entendimento que a doutrina nos apresenta no que diz respeito à nossa vida. Nascer, morrer, renascer já dá um indicativo que estamos falando de um pensamento reencarnacionista, né? Dos ciclos que a vida nos impõe enquanto espíritos que aqui já tivemos outras tantas vezes. E progredir sempre nos vincula a uma lei que é praticamente a lei que nós vamos conversar nessa reflexão da noite de hoje, que nos traz a ideia, a reflexão, a necessidade de pensarmos que estamos todos com essa fatalidade na vida, né? Se existe uma fatalidade da nossa vida é progredir, quer queiramos ou não. A lei nos impõe esse progresso, seja pela forma mais agradável, que é a compreensão e entendimento
dinâmica das leis divinas ou naturais, seja pela forma mais dolorosa, mais difícil, mas que também é extremamente didática, que é pela dor. De uma forma ou de outra, todos nós estamos aqui aprendendo e compreendendo esse processo de progressão que todos os espíritos estão imersos. Então, como nós citamos, a base desse raciocínio está lá no Livro dos Espíritos, particularmente na terceira parte, que trata das leis morais e que, como as demais partes, tem uma obra que complementa aquele conhecimento que foi trazido no Livro dos Espíritos. Assim como a primeira parte é complementada pela obra Gênesis, a segunda parte pelo Livro dos Médiuns, a terceira parte tem o Evangelho segundo o Espiritismo como um complemento e ampliando o nosso entendimento sobre as leis morais, e a quarta parte tem a obra O Céu e o Inferno como complemento. Essas obras, de uma maneira geral, apresentam-nos a característica da doutrina, que é ser uma doutrina filosófica, e a forma como o Livro dos Espíritos nos é apresentado traz no bojo dele de perguntas e respostas a característica da filosofia tradicional, de você ir trabalhando uma questão a partir de perguntas direcionadas e respostas vinculadas àquela pergunta, que vão num processo contínuo de aprendizado, sustentando ou fortalecendo determinadas ideias, né? Traz nas obras A Gênese e o Livro dos Médiuns a visão científica da doutrina, principalmente no aspecto que diz respeito à comunicação entre os dois planos, a forma como essa comunicação se dá, como manipulamos as energias à nossa volta, toda a capacidade de que utilizamos do magnetismo presente em todas as coisas e seres. Tudo isso é muito bem detalhado, muito bem explicado nessas duas obras. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno sustentam, nos dão a base do aspecto religioso da doutrina espírita, mostrando esse tríplice aspecto, sustentando uma doutrina que é muito mais ampla do que somente a visão de uma religião a mais, né? Tendo na doutrina essas três características muito bem solidificadas pelas obras básicas. Indo na terceira parte, nas leis morais, a partir da análise dos comentários de Kardec, que depois também são explorados no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa a nos dirigir o pensamento para a questão das leis de Deus, ou leis naturais, ou leis divinas, né? E nos destaca que o progresso é uma lei de Deus. Sendo lei de Deus, abrange todas as criaturas e todos os espíritos, né? Tudo que está aqui à nossa volta é decorrência de um progresso que está em curso, inclusive nós próprios, né? Do ponto de vista material, do ponto de vista da nossa capacidade intelectual também. E ele vai mostrando, né, que esse progresso se dá sob duas vertentes, intelectual e moral, e que ambas se apoiam mutuamente, né? Não necessariamente marchando lado a lado, porque é perceptível na nossa sociedade como um todo que o progresso intelectual anda à frente do progresso moral. Essa característica é bem perceptível quando olhamos a nossa história, a história da humanidade. Então, entre os povos civilizados, nós temos recebido todos os incentivos no que diz respeito ao progresso intelectual. Por isso mesmo, o progresso intelectual, como está hoje, atingiu um grau que nunca tinha chegado antes na história da humanidade, né? Os recursos intelectuais que temos hoje, a começar pelo material que estamos lidando aqui, né? Quando a companheira Zilda fala que estamos divulgando essa ideia para milhões de pessoas, através desse canal de comunicação via internet, é algo impensado há 50 anos atrás, né? Ou até 10 anos atrás a gente nem conseguia imaginar que uma fala nossa, uma conversa pudesse ter esse nível de alcance.
né, e que tanta gente, em todos os rincões desse país e fora dele, buscam, se esforçam para poder acessar uma migalha dessa informação que às vezes lidamos com tanta facilidade nessa diversidade de informação e de conteúdo que temos hoje no nosso país. Então o progresso intelectual é uma realidade, ele está aí, é só olhar ao longo da história que a gente vai entender que o progresso intelectual é um fato. Já o progresso moral, ele não está no mesmo ritmo de avanço do progresso intelectual. Mas comparando os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só uma pessoa que não parasse para refletir diria que esse progresso está se realizando de fato. É só a gente parar para pensar nas questões sociais, né, que estão vinculadas à moralidade. Até há pouco tempo atrás, infelizmente, o nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão. Então nós tínhamos há menos de 150 anos atrás pessoas que eram não consideradas humanas, né? Que eram escravizadas, que sofriam todo tipo de penúria e de castigo, simplesmente porque o conjunto da sociedade entendia que essa era a regra. Então a questão moral ela tem um ritmo mais lento do que o progresso intelectual, mas ela está em curso. Tem uma série de conquistas que hoje temos, pode parecer algo natural e para muitos que estão reencarnando agora acreditam que isso sempre foi assim, mas muitas das nossas conquistas, muitos dos nossos direitos foram arduamente batalhados para que pudessem ser compreendidos e aceitos no meio social. Então a questão moral que considera homens e mulheres com a mesma competência, com a mesma capacidade, com a condição de votar, com a condição de serem úteis socialmente, é algo recente no nosso meio e é recente também em muitas outras culturas. Então esse progresso moral ele vem acontecendo, ainda que lentamente vem acontecendo. E ele avança e é perceptível à medida que a gente para observá-lo, né? Por exemplo, essa observação, esse comentário de Kardec é extremamente ilustrativo com relação a essa questão. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Alguns podem dizer assim, mas a gente vê tanta coisa fora do esquadro, vê pessoas na rede social, por exemplo, falando barbaridades, mas o fato daquelas barbaridades serem ditas barbaridades por nós é porque isso nos incomoda, né? Porque isso não é mais aceito do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista das relações, né? Porque a nossa compreensão do que é mal, daquilo que faz mal ao ser humano, se ampliou ao longo da história, né? Ao longo da nossa história, ao longo da história da sociedade. E ainda Kardec destaca que faz necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Isso é muito interessante, parece que ele está falando de algo que está acontecendo hoje, né? A gente tem, às vezes, se esquece de observar com esse ângulo que o codificador nos traz, para que a gente perceba a necessidade de acelerar no bem, de nos tornarmos pessoas mais em ação no bem e não tanto reativas, que a maioria de nós é reativa àquilo que nos incomoda. A gente precisa ser incomodado para reagir. Poucos são aqueles que são agentes de mudança de fato, porque desde que se percebem no processo de evolução, são atores de transformação. Mas quando o mal cresce e nos apresenta com toda a sua potencialidade à nossa volta, cresce no sentido de maior divulgação, de mais presença pela forma de nos aparentar no nosso entorno, Kardec deixa claro que é o momento, né, de realçarmos a necessidade do bem e de reformarmos o conjunto da sociedade. É claro que toda transformação, toda mudança vai nos causar uma série de desordens e de confusão.
faz parte do processo, até num processo simples de evolução do nosso corpo, de crescimento do nosso corpo. Aqui já não tem mais, se tiver, eu não estou vendo, que a minha idade já não consegue ver tudo com o mesmo detalhe, mas quando fomos adolescentes, né, há muito tempo atrás, o adolescente tem aquela fase, principalmente na pré-adolescência, uma fase extremamente confusa, que a gente tem a mente que não é mais infantil, um corpo que já também não é tão adulto, mas também já não é infantil. Então ele chuta as coisas, porque vai passar entre uma cadeira e a outra, derruba, não tem a dimensão clara do espaço que ocupa. Isso vai sendo uma percepção que vai sendo trabalhada ao longo desse processo. Toda mudança traz mais ou menos um ambiente de desordem e de confusão. Então Kardec destaca que nessas comoções, nesses períodos de grandes transformações, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. E destaca ainda que aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem, como muito bem destacou a leitura preparatória. Então, momentos iguais a esse, que a Casa Espírita permite, nos oferece de uma reflexão, faz-nos sair da rotina, do dia a dia, daquela loucura de conduzir a nossa existência encarnada. Quando a gente tem essa oportunidade de refletir, é um momento excelente para a gente deslocar-se da problemática diária e ver, será que nós estamos observando com carinho, com atenção, tudo de bom que a providência divina está colocando à nossa disposição no dia a dia, e que está aí sendo de uma forma muito bela apresentado à nossa frente, nas nossas ações, nos nossos conflitos, inclusive com aqueles que aparentam ser os nossos problemas, não estão sendo eles e todo o ambiente à nossa volta o ponto de tropeço para a gente andar mais rápido, né? Ou toque que nos faz parar e olhar de uma forma mais ampla o ambiente onde estamos, a situação onde estamos, e em vez de reclamar, começar a dar graças, a agradecer por essa oportunidade, por esses problemas e por essa dor que nos acompanha, por exemplo. A reflexão acima da nossa personalidade, como Kardec propõe, é algo muito difícil, mas extremamente necessário, porque amplia a visão do homem, do ser encarnado, diante da sua existência imediata, da sua existência momentânea de mais uma encarnação. E ele traz essa reflexão nos lembrando que esse progresso está acontecendo em toda instância, né? Então a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Não percebemos esse momento ainda plenamente, né? Enxergamos ainda um momento onde algumas pessoas dentro do ambiente da nossa percepção estão à frente e nos dão essa capacidade de refletir dos caminhos a seguir, a escolher. Mas já percebemos que muitas de condutas que antes eram consideradas naturais, entre aspas, ou normais no meio social e aceitas, hoje já não são mais, né? Já fazem o conjunto da sociedade questionar se esse ou aquele comportamento, se essa ou aquela forma de conduzir a vida, os recursos, as relações sociais é a mais honesta, a mais sensata. E vai nos mostrando que esse ritmo de progresso, ele vai dentro da nossa capacidade e do nosso esforço. Então ele nos fala que de tempos a tempos surgem homens de gênio que lhe dão um impulso à humanidade, né? Vem depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade e em alguns anos fazem adiantar-se de muitos séculos.
Então, esse ritmo que é ditado pela espiritualidade superior, que nos apoia, nos suporta, ele tem o tempo e a velocidade que todos nós necessitamos, que todos nós estamos inseridos. Às vezes, olhando somente uma fração da nossa existência, de uma foto dada por um jornal, uma foto dada por uma mídia social, parece-nos não estarmos avançando diante de um ou outro quadro extremamente danoso nas relações sociais ou nas relações de uso dos recursos que estão à nossa volta. Mas quando percebemos a história da humanidade, quando olhamos outras culturas que estão à nossa frente, no que diz respeito ao uso dos recursos, ao uso das regras sociais, entendemos que aquelas conquistas que eles têm, nós também vamos chegar lá, porque isso faz parte de um progresso que tem o seu ritmo natural, né, e dosado e medido pelo esforço de cada um de nós. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação, porque ninguém fica privado do progresso. Esse é um outro destaque que Kardec nos traz nessa reflexão, falando da justiça da reencarnação. Podemos que viver ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo. E segundo alguns autores espíritas, estamos vivendo particularmente um momento de transição, onde isso está bem acentuado. Espíritos que passaram milênios, uma parcela significativa da sua existência no plano espiritual, equivocados, presos a grande dificuldade no processo de evolução, estão tendo a oportunidade de reencarnar e conviver nesse ambiente onde o progresso intelectual está bem à frente da capacidade deles, inclusive, na existência que estavam tendo nas últimas encarnações, e particularmente no plano espiritual, e muito longe ainda do progresso moral, que ainda que mediano da nossa parte, ainda muito à frente deles, mas se veem de uma maneira compulsória, trazidos a esse ambiente para que juntos possamos crescer nesse processo. Então é perceptível que almas são trazidas para esse meio, que é um meio simpático à sua forma de agir, de proceder, e que por se acharem em sintonia com esses estados, vêm e vão tentando, junto com todos nós, em níveis diferentes de entendimento de moralidade e de intelectualidade, avançar nesse progresso necessário. Então, os cuidados dispensados à civilização de um povo têm como consequência a atração das almas que já progrediram, e também, como o texto anterior, daquelas que estão a caminho desse progresso. Da mesma forma, o progresso espiritual se faz com esse mesmo raciocínio. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Essa é uma meta do nosso planeta, assim como outros orbes, outros planetas também estão vivenciando experiência em níveis diferentes de moralidade e de intelectualidade. Segundo a doutrina dos espíritos, as gerações do passado aproveitam igualmente dos progressos atuais, voltando para viver em melhores condições, podendo assim aperfeiçoarem-se no foco da civilização. A gente teve a oportunidade, por uma questão pessoal e afetiva, de poder querer ficar perto dos netos, mas neto nem sempre está morando onde a gente quer, Então meus moram muito longe. Então fomos visitar uma coletividade onde eles estão vivendo, que a questão intelectual, a questão econômica, um país de primeiro mundo, onde o uso dos recursos à nossa volta são bem diferentes da maioria dos recursos e da forma de nós vivemos aqui nesse nosso país. E curiosamente, nesse país, que é a Noruega, são trazidos povos que estão migrando, aqueles imigrantes que estão vindo de situações de extrema dificuldade,
viviam numa situação muito pior do que o nosso país, por exemplo, e são trazidos para aquele ambiente. E esse conflito de relação é perceptível no dia a dia. A gente vendo duas culturas tão distantes, vivenciando os mesmos recursos, pegando e utilizando as mesmas possibilidades que uma sociedade traz, com seus avanços intelectuais, com seus avanços tecnológicos, onde você não usa dinheiro, né? O seu celular é objeto de você entrar e sair dos transportes públicos, porque não tem cartão, não tem mais nada, né? E outras situações extremamente desconfortáveis, o transporte público funciona, você vai onde você quer, sem dificuldade, não tem pedágio físico, pedágio eletrônico, você está passando por você está com o carro registrado do seu celular, o sinal eletrônico captura a passagem do seu carro. Então, coisa aparentemente à frente da minha realidade aqui no nosso país, quando você observa culturas que vieram muito mais longe dessa situação onde nós estamos vivendo lá, o choque é natural, mas a absorção dessa característica positiva também é mais acelerada. Existe uma ideia que fala assim, ó, limpe sua calçada, mantenha sua calçada e sua casa limpa, bonita externamente, principalmente, que você vai ver a tal da contaminação positiva. Seu vizinho vai ver, daqui a pouco ele está pintando a casa dele também, a rua vai ficando mais bonita. Essa contaminação positiva acontece em todos os níveis, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das relações materiais e também no progresso espiritual, né? Quem gosta de uma leitura que seja enriquecedora do ponto de vista da moralidade, como as obras espíritas, gosta de ouvir aquele que estuda isso, gosta de ouvir uma palestra, gosta de ver uma música que tem essa mesma finalidade, que traz essas reflexões sobre a nossa existência, sobre as coisas positivas da vida. É uma contaminação que até os espíritos recomendam, né? Quando você não estiver bem, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê para você mesmo, né? Aquelas reflexões vão te servir, porque o primeiro ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, ao falar um texto, aquilo já vai nos realimentando de ideais, de ideias, de pensamentos reformadores positivos. E isso alimenta-nos a alma. Então, segundo a obra espírita, o nosso planeta já viveu a experiência de mundo primitivo. Em algum momento lá atrás, passamos a coabitar o planeta de expiação e provas, por evolução dos seres que aqui estão habitando. E segundo alguns autores espíritas, estamos numa fase de transição do mundo de expiação e provas para a próxima etapa, que será de mundo de regeneração, onde a dor física já não será um determinante do nosso processo evolutivo. A dor moral ainda se fará presente, com as nossas dificuldades, mas a dor física já não será tão presente no nosso meio. E nesse processo de transição que estamos vivenciando, como alguns escrevem sobre, essas experiências que estamos comentando agora, e que Kardec destaca nesse capítulo, estão sendo vivenciadas plenamente, né? As dificuldades de perceber a transição, a reencarnação compulsiva de vários espíritos que têm necessidade de trocar nessa contaminação positiva e fazer revisões de uma maneira mais acelerada do seu próprio processo evolutivo, para que a gente possa seguir auxiliando o meio onde estamos a evoluir também, porque toda a matéria evolui a partir da nossa vontade, do nosso desejo e das nossas necessidades, para que lá na frente, e aí eu espero que a gente possa se encontrar lá no mundo espíritos felizes, que é uma outra etapa, não sei quantos milênios à frente, né? E mais legal ainda deve ser do mundo dos espíritos puros. Mas para cada etapa dessa, com certeza, encarnações vão ser necessárias para que possamos trabalhar nossos defeitos, nossas dificuldades,
e realçar e exercitar nossas virtudes. Então, nessa fase de transição que encontramos, se destaca muito dessas observações que estamos fazendo, porque tudo isso, assim como cada um de nós, o nosso planeta também, estamos vinculados à lei de progresso. Nessa reflexão, cabe-nos pensar algumas questões importantes que fazem parte do rol das reflexões de todo aquele que está aí buscando compreender, estudar e aprender a doutrina espírita. Se estamos diante de um processo progressivo de evolução, o que nós estamos fazendo hoje para esse nosso futuro à frente? Porque a próxima encarnação nossa, ela já está sendo planejada por nós mesmos. Cada ato nosso nessa encarnação, cada ação proativa que fazemos, das nossas dificuldades, aquilo que adiamos no nosso processo de crescimento moral e intelectual, são arranjos, determinações do processo de planejamento para a nossa próxima encarnação. Outra questão importante, estamos percebendo as mudanças à nossa volta? Se Kardec destaca que as mudanças, quando percebidas, nos dão o alento de que estamos progredindo, parar para avaliar o plano onde estamos imersos, as relações onde que estamos construindo, as dificuldades e facilidades que a vida nos oferece, se torna de fundamental importância para refletirmos sobre o processo evolutivo que estamos inseridos. E o Espiritismo vem contribuir muito para essas reflexões, porque ele mostra o caminho de forma educativa, explicando o porquê das coisas, mas nós devemos seguir de acordo com a nossa consciência individual, estando essa sujeita às leis gerais. Toda compreensão do estudo que fazemos e a forma de apropriar esse estudo e colocar em prática, ela é individual, ela é particular, ela é característica de cada um de nós, do nível de entendimento e do esforço que estamos fazendo para, absorvendo esse conhecimento e colocando em prática, percebemos a transformação que está ocorrendo à nossa volta. Kardec fala que o Espiritismo se tornará crença comum, mas nem todos se tornarão espíritas. E aqui cabe um parênteses interessante, porque muitas das vezes a gente, na troca nossa aqui do dia a dia, nos conhecemos, muitos aqui são da nossa convivência, fazemos às vezes aquela confusão natural entre movimento espírita e doutrina espírita. Movimento espírita somos nós, aqueles que estão aí militando na Casa Espírita, na Federação e várias outras frentes. Nós com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com nossos erros e acertos. E a doutrina espírita é esse conjunto de ciência, filosofia e religião muito bem fundamentado, muito bem organizado e que é meta de estudo, que é busca de conhecimento de cada um de nós. Não confundir esses dois é fundamental para o nosso processo evolutivo, porque às vezes a gente encontra a pessoa que fala assim, deixei de ir naquela casa espírita porque eu não gostei de fulano. Aí não vou mais para o Espiritismo, mas você está falando da sua percepção em relação à pessoa. A doutrina espírita é outra coisa. Nenhum de nós é a doutrina espírita. Nós somos estudiosos da doutrina espírita, fazemos parte de um conjunto que socialmente é entendido como religião no nosso país, mas que é muito mais do que isso, até pelo conteúdo e a proposta que a doutrina nos traz. E Kardec observa isso, que é muito interessante. O conhecimento da doutrina espírita hoje está disponível pelo mundo afora sem o carimbo das obras básicas. Inúmeros grupos sociais se reúnem, discutem, falam dos mesmos assuntos que nós estudamos na doutrina espírita, sem nunca ter lido nada de Kardec. Em outros países que não tiveram acesso a essa leitura, estão aí estudando pensamentos, ideias, correntes filosóficas que têm o conteúdo reencarnacionista, fala de lei de progresso, fala da necessidade do entendimento da reencarnação e
quando se vem diante de um espírita e fala, é engraçado, eu estudo algo semelhante ao que você está falando. Isso é interessante, Kardec, antecipando-se aos fatos, né, já nos mostra que nem todos se tornarão espírita, mas todos terão, de uma forma ou de outra, acesso a esse conhecimento que está aí, de uma forma crescente, sendo colocado pelo mundo afora. E com a mídia social, com as mídias digitais, isso acelera-se de uma maneira sensacional, né? E questões que se fazem atuais ao nosso tempo, para a nossa reflexão final, servem-nos para pensar onde estamos nesse processo de aprendizado, né? Apesar de muitos serem frequentadores, vêm com uma certa frequência à casa espírita, e alguns até trabalhadores da casa espírita, às vezes a gente para com algumas dúvidas, né? Existe reencarnação ou não? Será que tem reencarnação mesmo? O que fundamenta a nossa ideia sobre reencarnação? Porque alguém falou? Porque eu vivenciei uma experiência que foi marcante? Porque eu vi algo, um filme, uma história, né? Que reflexões são importantes para cada um de nós parar e pensar sobre a ideia da reencarnação? Espíritos são pessoas que viveram encarnadas? Quando temos diante do fato de compreender o que é o espírito, diante de alguma experiência onde um ser que já não está mais fisicamente aqui se manifesta, fala, apresenta, traz alguma informação, a gente pode afirmar com certeza que foram pessoas que viveram aqui? Existe comunicação entre plano físico e não físico? A ciência está aí estudando isso cada vez com mais afinco, comprovando o que a gente estuda na doutrina espírita há mais de 150 anos, né? Que essa comunicação está utilizando das ondas eletromagnéticas, que são ondas similares a essa que está irradiando esse painel aqui à nossa frente, que está aqui iluminando-nos, né, através das possibilidades que as lâmpadas nos trazem, mas tudo isso utilizando níveis de onda eletromagnética que o pensamento utiliza também, né? Então esse estudo está cada vez mais consolidando e mostrando que essa comunicação está acontecendo muito mais intensamente até do que paramos para pensar sobre, né? Nesse momento agora, um mundo de pensamentos está circulando na mente de cada um de nós aqui presente, né? Porque não estamos ligados somente aos sentidos físicos, à visão do Marco e da imagem que ele está projetando, mas estamos vinculados a um mar de mentes que está sensibilizando e sendo sensibilizado pelo mundo de ideias que circulam na nossa mente. A manutenção da individualidade da alma após a morte, né? Essa garantia de que alguém que saiu, passou por aqui, né? Mantém um vínculo com aquelas ideias originais da última encarnação, se percebe como um ser que já passou por aqui, se percebe em algum momento diante da nova realidade de desencarnado. Então são reflexões importantes, todas elas plenamente respondidas pela doutrina espírita, mas que se fazem importantes e necessárias quando nos colocamos diante dessas grandes questões da lei de progresso, de onde estamos, para onde estamos indo, né? E qual é o nosso papel nessa relação afetiva, aflitiva em alguns momentos, social que todos nós estamos imersos. O impacto no indivíduo, né, de todo esse progresso é real, né? E ele começa, como propõe a doutrina espírita, pelo conhecimento de si mesmo, né? A grande proposta da doutrina espírita é o conhecer-se, né? Na verdade, é a única proposta da doutrina espírita. Santo Agostinho, que fala lá no final do Livro dos Espíritos, deixa claro que todo conhecimento que está sendo apresentado só tem um propósito: dar-nos ferramenta, nos dar-nos informação para a gente se conhecer melhor. Então, o progresso individual começa à medida que a gente vai se conhecendo. E o progresso intelectual engerda, planeja o progresso moral por tornar compreensível o bem do mal. Então, o progresso intelectual tem esse fator extremamente importante, porque vai nos possibilitando acessar uma série de conhecimentos
e vai nos dando condição de refletir sobre a história nossa, a história da humanidade, vendo que diferencia o inteligente do sábio, né? O inteligente é aquele que aprende com o próprio erro, né? Errando e acertando, a gente vai aprimorando nossa capacidade de perceber as dificuldades que são colocadas à nossa volta. O sábio aprende com o erro do outro, porque ele já está olhando não mais somente a sua real necessidade, mas vai compreendendo que cada um de nós é um exemplo vivo, uma amostra significativa do conjunto da sociedade, da humanidade onde estamos inseridos. Então, muitas dificuldades de outros são minhas. À medida que eu vou compreendendo os erros e acertos do outro, como exemplo, serve-nos para a gente refletir e não cometer os mesmos erros e buscar trabalhar os acertos. E o progresso intelectual, é claro, não é tudo, pois há necessidade da transformação moral, pois caso contrário seríamos apenas povos esclarecidos e não povos civilizados. A civilização, no sentido amplo da palavra, vem se configurando à medida que vamos transformando moralmente, à medida que vamos deixando de escravizar um outro, vamos reconhecendo e compreendendo a dinâmica dos direitos e deveres de cada um, né? E nos esforçando para que o grupo social avance do ponto de vista intelectual e moral. Tudo isso faz parte do processo de civilização que avança também pelo seu próprio progresso. Então, resumidamente, o progresso individual atuará pouco a pouco no progresso coletivo, conforme a assertiva de Jesus, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, essa contaminação positiva que vem pelos nossos pequenos atos, vai, de uma forma ou de outra, sensibilizando aqueles que estão à nossa volta, e esses, por reflexão, por aprendizado, por repetição, vão transformando atos em hábitos virtuosos, né? Principalmente por observar o ato virtuoso daquele que admira, daquele que de alguma forma o sensibiliza, né? E podem ter certeza, todos nós temos admiradores. Cada um de nós é observado no plano físico, no plano extrafísico por alguém, né? Todos nós temos alguém que nos observa e que nos admira e vai acompanhar o nosso passo naquilo que fazemos de bom e naquilo que fazemos de equívoco. E os Espíritos nos trazem, nessa mesma obra, o Livro dos Espíritos, que tudo isso que nós falamos de positivo no que diz respeito ao avanço, tem como obstáculo para esse progresso o orgulho e o egoísmo, que são as grandes dificuldades de toda a humanidade. No nível que estamos na atual encarnação, esses dois empecilhos trazem-nos a dificuldade de avançarmos como gostaríamos, né? Ou como desejaríamos. E para combater o orgulho e o egoísmo, devemos destruir, né? No sentido de buscar eliminar à nossa volta, a ideia materialista, porque o materialismo é uma das chagas da sociedade, que o Espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. À medida que o Espiritismo nos trazendo essa compreensão que o nosso interesse, nosso esforço são para as questões do Espírito, as questões materiais, que são importantes, vão ficando em segundo plano, e não em primeiro plano, como ainda é o orgulho, o orgulhoso e o egoísta. Para aquele que tem a visão de que a vida é uma encarnação só, né, o egoísmo exacerba e ele vai acreditar que todos os recursos à sua volta são feitos para atendê-los. E aí a gente encontra aquelas pessoas com grandes dificuldades de conviver, né, de relacionar, que trazem uma série de dificuldades na vida de convivência, porque acreditam que as coisas, os objetos e as pessoas são do seu usufruto, né, são para si. Isso, o materialismo exacerba isso. Por isso, combater o materialismo se torna fundamental para o espírita convicto, né?
Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então, à medida que vamos nos espiritualizando e compreendendo que a verdadeira essência nossa é de um espírito encarnado, nós vamos investindo mais nas questões do espírito e vamos nos preparando, como já disse anteriormente, e estamos fazendo isso, no planejamento da nossa próxima encarnação. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir, que é usar de unir como irmãos. E aí a gente vai ter a verdadeira compreensão, no momento à frente, daquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, que somos filhos todos do mesmo Pai. Ele não falou que tinha primo, cunhado, né? Falou irmãos, né? Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Alguns irmãos nossos, nós por dificuldade vamos classificá-los como os inimigos, mas eles são nossos irmãos, né? E nós vamos ter que vencer essas dificuldades, abolir, como diz aqui, o prejuízo de seitas, castas e cores. Isso o Espiritismo nos traz o conteúdo necessário para que a gente avance nesse sentido e trabalharmos para essa grande solidariedade universal, essa grande conquista do ser, que é sentir-se um cidadão do universo, um cidadão do mundo, um cidadão do universo, onde vê a todos à sua volta como irmãos, alguns com maior ou menor dificuldade no processo de caminhar, mas todos extremamente unidos na mesma proposta de crescer. Então, o progresso humano há de acontecer mesmo que não queiramos. Como falei no início, a lei de progresso é uma fatalidade, né? É a única fatalidade que tem na nossa vida, é progredir. Mas devemos ser daqueles que marcham a favor do progresso. Acho que é muito mais inteligente a gente pensar assim, né? Observar as leis naturais atuando à nossa volta e alinhar-se a elas. Que ir contra elas é buscar dor, é buscar conflito, é buscar mais dificuldade no existir. Embora pequeninos diante da obra a fazer, somos cada um de nós elementos que estamos sendo chamados, à maneira de trabalhadores da última hora, a implantar o reino de Deus na Terra. Então fica aqui esse convite para todos nós pensarmos sobre isso, né? A importância que tem cada um de nós nos pequenos atos, e não é nas grandes transformações sociais, porque as grandes transformações sociais começam, iniciam e acontecem a partir de pequenos atos. E onde esses pequenos atos são mais necessários? Na nossa vida de convivência, com aqueles que estão mais próximos da gente. Eu não preciso ir para a sociedade tentar transformá-la. Se eu conseguir me transformar na relação mais próxima, com minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, na vida mais próxima, já estou refletindo e transformando o ambiente psíquico à minha volta, com certeza contribuindo para que esse ambiente se transforme de uma maneira mais ampla, né? Desse modo, façamos a nossa parte no que tange ao progresso individual. Assim, todos nós que formamos uma coletividade de espíritos, que já se coloca, mesmo que precariamente, a serviço do bem, estaremos atuando na transformação do progresso coletivo, pelos nossos pequenos atos, pelas nossas pequenas ações no dia a dia. Ok? É isso que a gente tinha a comentar, né? A refletir na noite de hoje. Espero que de alguma forma possamos ter auxiliado com essas reflexões a cada um dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos ouvem e vão nos ouvir e ver pela mídia digital, nessas reflexões da importância do processo evolutivo, da lei que nos impõe e nos impinge a necessidade de mudar do ponto de vista moral e intelectual, e nessa reflexão possamos abster-se um pouco da rotina do dia e vermos onde estamos, o que estamos fazendo nesse sentido de trabalhar com a nossa transformação, o que nos falta para que esse trabalho efetivo ocorra,
e colocar isso como um plano de trabalho no dia a dia, como propõe também na obra O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, lá nas questões sobre as leis morais, quando ele nos traz uma reflexão importantíssima que ele fala que colocava em prática ainda na encarnação enquanto Santo Agostinho. Ao final do dia, fazia uma reflexão de como tinha sido o seu dia no que diz respeito a essas necessidades de progredir. Listava aquilo que faltava mudar para melhor, colocava isso como um programa para o dia seguinte e reiniciava o dia seguinte a partir daquelas premissas, daquelas determinações. Era um planejamento diário que vai trazendo ao longo de uma jornada encarnatória uma série de transformações efetivas, né? Que a gente possa colocar isso hoje sempre na nossa existência como um grande programa de transformação à proposta do Santo Agostinho. Ok? Obrigado. Agradecemos muitíssimo. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus.
Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar
a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre. Assim seja.